Nesta manhã de quinta-feira, celebrando a festa de São Tomé Apóstolo, a liturgia nos traz o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 24 a 29. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, celebrar a festa de um apóstolo, daqueles que se dispuseram a seguir Jesus mais de perto, é celebrar a alegria do servir. E quando falamos dos apóstolos, e quando falamos ainda mais de Tomé, outro dia quando celebrávamos São Pedro e São Paulo, falávamos também das fraquezas destes dois grandes apóstolos. E hoje não é diferente. Precisamos também falar desta fraqueza de Tomé, que não acreditou, mas precisamos também falar da sua profissão de fé. Precisamos também pensar que Tomé entregou a sua vida por causa do Evangelho. Isso nos alegra, não pelas falhas, pela fraqueza dos apóstolos, mas nos alegra porque também, com a nossa fraqueza, com a nossa debilidade, podemos também acreditar em Jesus. Podemos também entregar a nossa vida por causa de Jesus. Eu dizia outro dia, muitas vezes nós dizemos, eu não sou digno, e escondemos atrás dessa desculpa, que eu não sou digno e por isso não faço. Ou, sei lá, eu não sou digno de ser catequista, eu não sou digno de proclamar a leitura, eu não sou digno de participar da equipe de acolhida, e vai nesse que não é digno, e por aí vai inventando desculpas para não assumir para valer as coisas de Deus. Queremos sim aqui falar dessas falhas de Tomé como ser humano e que vai nos ajudar a pensar também nas nossas falhas do dia a dia. Pensar que, como Pedro, nós traímos Jesus,
Pensar que, como São Paulo, nós condenamos os outros e queremos impor o nosso respeito, a nossa verdade, entre aspas, e como tantos outros que foram fracos na fé. Como Tomé, que não acreditou, como Tomé, que não estava na comunidade, como Tomé, que precisou ver para crer. Mas precisamos também, queridos ouvintes, professar a nossa fé nesse Deus, como fez Tomé, que diante de Jesus o reconheceu. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. O que poderia ficar para cada um de nós no dia de hoje como pergunta: eu sou fiel ao Senhor ou eu sou incrédulo? É isso que Jesus disse a Tomé, depois de ter convidado a tocar as suas feridas, depois do convite para estender a mão e tocar a ferida do lado aberto, de onde brotou sangue e água. Depois de tudo isso, Tomé acreditou e professou a sua fé em Jesus ressuscitado. Quantas vezes nós falhamos, quantas vezes nós não participamos das coisas da comunidade? Temos aqui, nesta comunidade, na associação, este encontro com a palavra todos os dias. E quantos se fazem presentes? Poderíamos ter aqui 2.000 pessoas para esse nosso momento comunitário? Sim, tem outros momentos na igreja, na paróquia, na diocese de cada um, mas esse é o nosso encontro comunitário da associação. Primeiro, Tomé não estava na comunidade. Por isso que quando a comunidade reunida disse a Tomé: vimos o Senhor, Tomé não acreditou. Então, para que nós possamos refletir, não fazer parte da comunidade, não decidir pertencer aos escolhidos de Deus, isto é uma falha. Não estava na comunidade e por isso não acreditou na comunidade. Depois, Tomé também não creu. A comunidade disse: vimos o Senhor, e ele ainda reforça: se eu não colocar o meu dedo nas feridas, na marca dos pregos em suas mãos, se eu não colocar o dedo nas marcas dos pregos e não colocar a mão no seu lado aberto, eu não acreditarei. Essa falha grave de Tomé, para refletirmos também no dia de hoje. E a pergunta poderia ser esta, a partir do que Jesus disse a Tomé: não sejas incrédulo, mas fiel. Poderíamos perguntar para nós mesmos durante o dia: as coisas que eu faço, a fé que eu professo, eu estou sendo mais fiel a Jesus, acreditando que Ele é o meu Senhor e o meu Deus? Ou aquilo que eu faço no dia a dia vai revelando mais uma pessoa incrédula, que não acredita em Jesus
e que não acredita na comunidade. Queridos ouvintes, peçamos a ele, São Tomé, ele que a gente diz o discípulo que não acreditou, mas hoje eu quero que você pense em São Tomé como esse que verdadeiramente, diante ali da provação, professou a sua fé em Jesus. Que nós também no dia de hoje, e quem sabe diante de uma provação, poderemos também professar a nossa fé em Jesus. Quando você puder, durante o dia, repita estas palavras de Tomé, esta profissão de fé que Tomé fez. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Quem sabe até rezar uma dezena, não por repetir, mas para professar a sua fé nesse Deus que é Senhor, nesse Deus que é aquele o qual Tomé também professou a sua fé e derramou seu sangue por causa dele. Quem sabe nós poderemos olhar para Tomé e chamá-lo assim, por este apelido. Tomé, o discípulo ausente. Tomé, o discípulo que não acreditou. Nem acreditou na comunidade, nem no Senhor, não é? Tomé, aquele que não ouviu os seus companheiros de caminhada, seus amigos de comunidade. Então, assim nós vamos, junto com Tomé, pensar também nesse Tomé que professa a sua fé. Nesse Tomé que escuta da boca de Jesus, não sejas incrédulo, mas fiel. Nesse Tomé que depois de escutar de Jesus, professa a sua fé em Deus. Mais uma vez repetimos, meu Senhor e meu Deus. Celebrando esta festa de São Tomé, saibamos também nós professar a nossa fé nesse Deus que nós acompanhamos, nesse Deus o qual nós servimos. Convido a você depois a compartilhar o link do YouTube junto com esta proclamação do Evangelho e esta meditação. Compartilhar nos seus grupos de amigos, familiares, para que outras pessoas possam também ouvir esta palavra, celebrarmos juntos com toda a igreja a festa do apóstolo São Tomé. E assim nós vamos sendo missionários, espalhando esta palavra, sem deixar de professar a nossa fé como Tomé. Meu Senhor e meu Deus.